Nascido na Inglaterra, Radamantes vivia como um ser humano normal até o despertar de sua estrela maléfica. Ele foi convocado por Pandora e tornou-se um dos 3 juízes do inferno, a elite entre os 108 espectros de Hades. Radamantes protege a primeira esfera da 8ª prisão do submundo, chamada Caína. O que lhe chama a atenção é que entre os 3 juízes e os demais espectros, Radamantes é sempre o único que reluta às ordens dadas por Pandora, apesar de possuir um extremo respeito pela mesma. Porém, devido suas ações em The Lost Canvas, o juiz foi apelidado pelos fãs como sendo o cãozinho de Pandora. Na mitologia grega, havia 3 juízes no submundo, cujos nomes eram Minos, Eaco e Radamento. Todos eles eram reis e semideuses filhos de Zeus. O dom dos 3 irmãos era ter um caráter bom e moral em relação a julgar uma pessoa. Radamanto era o mais centrado no comportamento dos julgados. Ele era irmão de Minos, fruto da união entre Zeus com a princesa Europa. Radamento foi adotado por Astério, rei de Creta, quando este se casou com Europa. É atribuída a ele a organização do Código de Leis Cretense, que serviu de modelo a várias cidades gregas. Radamento teve 2 filhos, com Alcmena, e sempre foi sábio e justo. Por causa disso, após a morte, tornou-se um dos juízes do inferno. Radamento era o juiz responsável por julgar as almas vindas da África e da Ásia. Masami Kurumada, o criador da série, baseou a aparência do espectro na de Caisto de Cruzeiro do Sul, um personagem criado para o filme Santisei, o Santo Guerreiro. Ele é um homem loiro de cabelos curtos arrepiados e possui uma estatura bem elevada. Outra característica sua que chama a atenção é que ele tem as sobrancelhas emendadas, assim como as de Aldebaran de Touro. A habilidade mais famosa desse espectro é a Máxima Precaução, ou Destruição Máxima. É o golpe mais poderoso de Radamantes e consiste em liberar uma grande quantidade de cosmo na forma de múltiplos ataques, tal como balas de uma arma de fogo, atingindo o alvo com um impacto devastador. A vítima sofre lesões relativamente pequenas, porém profundas. Outra habilidade de Radamantes, que dessa vez é apresentada em The Lost Canvas, seria o Rugido de Wyvern, uma técnica secreta utilizada por ele e que mais tarde foi copiada pelo Cavaleiro de Ouro Régulos de Leão. Com essa habilidade, Radamantes ruge ferozmente, agindo como um canhão sonoro, embora muito mais alto. O golpe é tão poderoso que causa impactos físicos ao seu redor. No anime, o golpe principal de Radamantes possui 4 versões distintas. No segundo episódio da saga de Hades, a técnica é vista como centenas de disparos de filetes de energia na velocidade da luz, atingindo o alvo sem lhe dar chances de se esquivar. Já no episódio 13 de Hades, Radamantes abre os braços horizontalmente, seus olhos assumem um brilho vermelho, e as ondas de cosmos se propagam destruindo os arredores. Nesse momento, o ataque parece simbolizar a disseminação da epidemia da peste, a qual estava associada ao Wyvern na Idade Média. No 15º episódio, sendo na fase Inferno de Hades, Radamantes junta as mãos na frente do seu corpo, disparando uma rajada de cosmo que toma a forma do próprio Wyvern. E já a última versão é vista no episódio 24 da saga de Hades, onde Radamantes junta suas mãos, disparando projeções de cosmo em formas de filetes, perfurando o corpo do inimigo como se fossem lanças. Bom galera, como sabemos, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os principais espectros que são subordinados de Radamantes de Wyvern, e dentre eles temos 4 espectros que se destacam, sendo Queen de Alraune e Gordon de Minotauro, além dos considerados seus braços, sendo Sylphid de Basilisco seu braço esquerdo e Valentine de Arpia seu braço direito e servo mais fiel. Sem dúvidas, Radamantes de Wyvern é o espectro que mais matou Cavaleiros de Ouro entre todos os outros. Tanto em The Lost Canvas, quanto na saga clássica, Radamantes é um caçador de Cavaleiros de Ouro. Na saga clássica, como sabemos, ele derrotou Afrodite de Peixes e Máscara da Morte de Câncer. Os Cavaleiros de Ouro se tornaram renegados para voltarem à vida como espectros e assim invadir o santuário de Atena. Porém, após serem derrotados por Mudiares, os dois acabam voltando para o castelo Renstein, onde desafiam Radamantes. O espectro derrota os 2 Cavaleiros de Ouro facilmente, e tudo indica que Máscara da Morte e Afrodite, apesar de usarem sapures, estavam em plenos poderes. Já que naquele instante eles não estavam com armaduras de cavaleiros e por isso provavelmente não estariam sujeitos à barreira de Hades, que se encontrava no castelo.
Radamantes também derrotou Miro de Escorpião, Aioria de Leão e Mu de Ares. Mas como sabemos, nessa batalha, Radamantes apenas venceu os 3 Cavaleiros de Ouro, devido à barreira de Hades no castelo Helmstein. Nessa luta, os Cavaleiros Dourados estavam apenas com 10% de seu poder. Já na saga The Lost Canvas, Radamantes assassinou um Cavaleiro Lendário, sendo este Ilias, o Cavaleiro de Leão e pai de Regulus. Ilias era muito poderoso e, ao que tudo indica, foi derrotado pelo Juiz do Inferno apenas porque estava doente e enfraquecido. Porém, Radamantes luta posteriormente contra Degel de Aquário e Cárdia de Escorpião. Degel abandona a batalha para enfrentar Unity de Dragão Marinho e Cárdia acaba perdendo sua vida na luta contra Radamantes, que também quase morre no processo. Alone, o corpo humano de Hades, então dá um pouco de seu sangue para Radamantes. Sendo assim, o espectro sobrevive e alcança até mesmo um status divino, transformando suas sapores. Radamantes então enfrenta Regulus de Leão, e apesar de ficar completamente destruído devido ao sangue divino, o Juiz do Inferno também sobrevive à luta onde Regulus se sacrificou. Muitas vezes o espectro de Wyvern é chamado pelos fãs como o cãozinho de Pandora, isso porque ele está sempre ali ao lado da general dos exércitos de Hades. E apesar de tudo isso, a visão de Radamantes ser um cão obediente de Pandora é um tanto quanto errônea. Entre os 3 juízes do inferno e os demais espectros de Hades, Radamantes é sempre o único que reluta às ordens de Pandora, apesar de possuir um extremo respeito pela mesma. Apesar de, no final das contas, Radamantes obedecer às ordens da segunda em comando no exército de Hades, sabemos que ele prefere fazer as coisas do seu jeito, porém essa obediência discutível é simplesmente porque Radamantes respeita a hierarquia do exército de Hades. Em algum ponto, o Juiz do Inferno começou a considerar a lealdade e a honra como as maiores virtudes alcançáveis de um guerreiro. E como sabemos, Radamantes é o espectro mais leal de Hades, sendo um homem incorruptível. Ele realiza toda e qualquer ordem de seu senhor, e como Pandora representa Hades, Radamantes faz o mesmo em relação a ela. Como visto na saga The Lost Canvas, Radamantes dá sua vida para proteger Pandora, tentando enfrentar Alone, o corpo humano de Hades. Isso porque ele entende que aquele à sua frente não era o seu senhor, mas sim um garoto que utilizava a seu bel prazer os poderes de Hades. Sem dúvida, na saga The Lost Canvas, a batalha mais difícil de Radamantes foi contra Regulus de Leão, que despertou o 8º sentido. Porém, o guerreiro que ele reconheceu como um rival foi justamente o pai de Regulus, o Cavaleiro Ilias de Leão. Mas na saga clássica, as maiores batalhas de Radamantes, assim como o seu maior rival, é um Cavaleiro de Ouro de outra constelação, sendo esse o Cavaleiro de Ouro Cânon de Gêmeos. No inferno, Radamantes encontra Cânon de Gêmeos, que estava controlando a mente de Lune de Bauron. Após matar Lune, Cânon desafia o Juiz do Inferno e Radamantes investe contra o Geminiano, mas Cânon desvia dizendo que seu corpo estava mais leve ali no submundo. Isso porque Hades não havia colocado uma barreira lá. Cânon provoca Radamantes, dizendo que se não fosse pela barreira de proteção do castelo, que diminuiu o poder do Mu, Miro e Aioria a 10%, eles jamais perderiam para alguém como ele. Logo em seguida, Radamantes ataca Cânon com a destruição máxima, deixando o cavaleiro atordoado. O juiz se prepara para finalizar a luta, mas Cânon é mais rápido e paralisa o adversário, dizendo que com a lendária técnica o Satã Imperial irá fazer Radamantes matar Hades com suas próprias mãos. De repente, vários servos de Radamantes aparecem e lhe dizem que Pandora gostaria de vê-lo imediatamente. Sendo assim, o juiz acaba sendo salvo e se retira da luta, seguindo direto para Gildeca. Radamantes deixa avisado aos espectros que não ataquem Cânon, pois eles não teriam chance alguma contra ele. Mesmo assim, os espectros o atacam, sendo derrotados por sua explosão galáctica, sendo aqui que começa a rivalidade entre esses dois guerreiros. Como sabemos, depois de seu primeiro confronto, Cânon e Radamantes acabam se reencontrando novamente. Wyvern encontra Gêmeos na 5ª prisão. Eles começam uma luta, mas Radamantes leva desvantagem, precisando ser salvo por Minos de Griffon e Ayakos de Garuda. Os outros 2 juízes castigam Cânon com seus golpes, mas quando Gêmeos está à beira de ser derrotado, Ikki de Fênix aparece para salvá-lo.
Ayakos luta contra Ikki, mas é facilmente superado e derrotado pelo Fênix, que é teleportado para Judeca por Pandora. Após perceber que Ikki estava enfrentando o seu próprio irmão Shun, que havia sido possuído pela alma de Hades, Kanon resolve ir embora, deixando Minos e Radamantes para trás. Após isso, Minos vai à caça de Seiya, Shiryu e Hyuga, deixando Kanon por conta de Radamantes. E passado algum tempo, Radamantes e Kanon se encontram mais uma vez, sendo essa agora a sua batalha final. O espectro ataca Kanon com a sua destruição máxima, causando danos letais ao corpo do cavaleiro. Kanon manda a armadura de Gêmeos para o seu irmão renascido Saga de Gêmeos, que estava frente ao Muro das Lamentações, onde iria se sacrificar pela última vez com os demais Cavaleiros de Ouro. Kanon acredita ter cumprido a sua missão em vida e resolve aplicar uma versão suicida da explosão galáctica em Radamantes, um golpe parecido com o que Saga de Gêmeos utilizou contra Jao de Lince no filme A Lenda dos Defensores de Atena. Esse golpe também é parecido com o Último Dragão, utilizado por Shiryu contra Shura, e tudo indica que os dois guerreiros morreram nesta batalha. Porém, existem várias teorias dos fãs que acreditam que tanto Radamantes quanto Kanon teriam sobrevivido no final. Eu particularmente acredito que os dois possam mesmo ter sobrevivido e irão reaparecer em breve. Ao menos Kanon de Gêmeos pode reaparecer na história canônica, já que na saga Episódio G Assassino, o mangá spin-off oficial feito por Megumi Okada e Masami Kurumada, é mostrado que Kanon e Radamantes sobreviveram. Kanon acaba se tornando o novo grande mestre do santuário, enquanto Radamantes seria o único juiz do inferno que ainda vive no submundo, que após a morte de Hades, virou um completo caos, um mundo em ruínas. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?